E vale lembrar o que estudamos na última aula, para você entender toda a movimentação. Nós estamos caminhando para a 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, a série deste momento são as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E hoje ele vai enfrentar muitas injustiças. Onde? Em Cesareia. Então, primeiro vamos ver aí o mapa. O que aconteceu na última aula? Paulo foi poupado da morte, literalmente, através de um tribuno, né, um comandante romano, que o enviou para Cesareia. Em Cesareia, ele seria julgado pelo governador romano daquela província, o nome dele, Félix. Então, ele estava ali nas mãos desse cara. Quando ele chegou em Cesareia, ele foi levado para o pretório de Herodes. Tá? Ele ficou ali aprisionado. O pretório ficava ao lado do palácio de Herodes, que era o palácio onde esse governador morava. Então, você está vendo uma perspectiva, um desenho que está lá em Cesareia mesmo, marítima, tá? Onde é o pretório e onde é o palácio de Herodes. Naquele momento era a residência do governador. E aí está a imagem em nossos dias. Tá? Então, o que você está vendo bem no centro da tela, em direção ao mar, essas ruínas, é o palácio e também o pretório. Você vê do lado esquerdo o hipódromo, tá? E toda, além no fundo, o teatro de Cesareia. Então, é uma cidade muito bonita para se visitar. Nós já fomos várias vezes na caravana apostólica para Israel. Perfeito? Então, a gente já situou Cesareia Marítima, fica ao norte de Israel, no litoral. E ali está o apóstolo Paulo enfrentando esse cara, Félix. Vamos entender como foi toda essa confusão mesmo, que no final, o que era para ser um julgamento vira uma confusão. As coisas, é o diabo causando confusão em cima de confusão, mas ao mesmo tempo a gente vê o apóstolo Paulo sendo poupado da violência dos religiosos judeus e também da violência romana, porque os romanos também eram muito violentos naquela época, eram terríveis. Então vamos ler Atos 24, versículo 1 em diante. Vamos lá? 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Oh, que belo discurso político, já puxando o saco. E além de Félix, né? De puxar o saco, ele fala que ele já está preparando para dizer que está chegando alguém para acabar com a paz perene. Safado, né? É claro, claro. Mas é a técnica, tá jogando o jogo, né? Então ele Tértulo era, o que era um orador, o que era Tértulo? Então, orador, né, o termo é retor, da onde vem o termo retórica. Então, o orador lá, nessa época, ele não só era alguém que falava bem, mas era uma espécie também de um advogado. No caso, ele era um advogado de acusação. Então, ele veio com esse objetivo para acusar o apóstolo Paulo. A ideia mesmo era defender, então ele já coloca um sentido de defesa. Mas a real é que ele queria acusar o apóstolo Paulo, né? E o que é um libelo ou libelo? O que é? O libelo é uma exposição breve, rápida, daquilo pelo qual está sendo uma pessoa acusada. Então ele vai levantar, de forma assim bem breve, aquilo que Paulo estava realizando, estava fazendo, né? Um resumo da acusação. Resumo da acusação para dar início em todo o processo. Bem técnico, né? Aliás, a gente começa a ver que o final de Lucas vai ficando um pouco mais rebuscada a linguagem, né? Começa a usar uns termos mais difíceis, talvez porque o ambiente era outro agora, né? Além do ambiente ser outro, eu acho que assim, chegou a parte, porque duas coisas são importantes aí. Lucas é o médico. E outra, que Teófilo era alguém que tinha um conhecimento muito mais profundo, né? Então, que é a pessoa a qual ele escreveu. Então, ele coloca toda a parte espiritual e agora ele vai colocar a fundamentação de tudo que vai acontecer, principalmente visualizando o quê? O foco principal, que é Roma. Sim.
Então, por isso que Teófilo recebe, né? Ali realmente, são 2 livros, né, que Teófilo recebe e que são com essa fundamentação, mostrando, não é um livro religioso só. É obviamente algo espiritual, mas tem um contexto muito mais forte e aprofundado do que se imagina. O que é legal desta 4ª viagem missionária, que o objetivo era chegar em Roma, é que você vai ver Roma em tudo. Uhum. Em tudo, todos os momentos. Você já vê que ele já está no clima de Roma mesmo. É isso mesmo. Ele vai enfrentar grandes homens de Roma, governadores, cônsules, procuradores. Ele vai enfrentar vários, né, centuriões. Quer dizer, todo momento você vai ver esse ambiente romano. Vai se tornando, é claro, um ambiente mais erudito, um ambiente mais complexo, um ambiente também mais violento, um ambiente que vai exigir dele muito mais retórica, ele vai ter que convencer muito mais, não só com o argumento religioso, porque o argumento religioso não vai funcionar com esses caras. Então é difícil, é um grande desafio para o apóstolo Paulo. Então, vamos recapitular esses 2 versículos. O movimento basicamente é o seguinte: chegam em Cesareia Ananias, que era o sumo sacerdote, e também um grupo com ele de judeus religiosos para acusar o apóstolo Paulo. Aliás, Félix falou, eu vou resolver a situação quando os acusadores vierem. Enquanto não vier, não vou fazer nada. Aí eles chegaram, aí usaram esse Tértulo como um porta-voz, né? Um cara que já tinha, vamos dizer assim, o costume de lidar com essas situações. Como o bispo G falou, como um advogado, tá? Aí o texto continua assim, vamos direto para o versículo 5, fala assim: porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste, uau, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, tudo é muito grande, né? Tudo é exagerado. Sendo também o principal agitador, olha um detalhe aqui, da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Isso é uma mentira absurda. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, agora sobra para o outro, né? Sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Que coisa, né? Até agora fala até mal do tribuno, né? Ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Muito bem, um cara eloquente, discurso forte, cheio de mentiras. Sobrou pro coitado do tribuno lá, porque o tribuno, na verdade, ele só queria ter paz. É isso mesmo. Aí agora ele foi violento. Agora, qual era a estratégia de colocar o comandante no meio? A estratégia ali ficou muito clara, né? Como ele e a gente percebe, é um caluniador. O objetivo dele é esse. Ele vai caluniar. É o diabo mesmo. A marca é o diabo, falou tudo. É o diabolos, né? Que é o acusador. Então ele vai colocar tudo e o que acontece? Ele faz tudo como que um pacote inteiro, porque o foco dele, obviamente, é Paulo. Mas o que ele quer fazer? Ele quer envolver também, de uma certa forma, Roma, para que Roma não queira participar dessa situação, porque quem é comandante está lá naquela região, aquela região vivia embaixo de sempre, né, confrontos, sedições, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, quanto mais eles pudessem evitar, era melhor. Então, a gente percebe o seguinte, ele põe aquela retórica, paz perene, tudo direitinho, mas, ele fez isso, ele fez aquilo, até agora estava paz perene, agora o cara tratou com violência, prendeu. Então, é a artimanha de envolver também, já para intimidar Roma, entre aspas. Colocou um cara que, olha, ele é de vocês e olha o que aconteceu. Isso. Faz parte aí do time de vocês e também complicou a nossa situação lá em Jerusalém. É um jogo, né? É um jogo político. Agora é interessante, ele usa o termo seita dos nazarenos, né? Ou seja, realmente o judeu, ele enxergava o cristianismo, o caminho, né? Tem várias formas de dizer isso, mas a doutrina que Jesus trouxe na cabeça de um judeu era mais uma seita, né, corrente entre eles, judeus. Então ele tinha essa leitura e o apóstolo Paulo vai se defender
Cara, com muita sabedoria. Tipo assim, legal, Tértulo, você pode ser um baita orador, mas aqui está o apóstolo Paulo, muito bem treinado, por sinal, que já falou em Atenas, que já falou em Corinto, que já falou em lugares muito mais complexos do que em Cesareia, né? Mas vamos lá, versículo 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito um sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Então já fazia muito tempo que Félix estava à frente, né? Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo, discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Genial, né? Ele fala, olha, eu sigo o caminho, mas não tem nada que está fora de tudo que os judeus estudam. Uau! Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Bom, fenomenal. Ele falou, ó, começou o seguinte, eu estou esperando a prova. Qual é a prova, governador? De que o que eles estão falando realmente tem fundamento. Não tinha. Aí falou, ele está amotinando em Jerusalém. Ele fez o voto, lembra que a gente falou? Fez o voto, se purificou, prestou culto, participou da festa, fez tudo direitinho. Só que a gente sabe, judeus que vieram da Ásia Menor, viram que ele estava com Trófimo próximo, e Trófimo poderia estar até na região do átrio externo, se ele estivesse purificado, caso não, claro que não, mas na boa, a gente sabe que tudo ali foi uma circunstância, uma manipulação. Então o apóstolo Paulo ele vai derrubando acusação por acusação, falando, olha, eu não deixo de crer na lei, não deixo de crer no profeta, só que muito da lei do profeta já se cumpriu. Então ele consegue já desmontar todo o argumento de Tértulo com uma única defesa. Bispo G, o que seria uma seita neste caso? Ele coloca aqui, né, a seita dos nazarenos. Né? O termo seita, no grego, é o termo eireses, que é a palavra divisão. Então, seria como que a divisão de uma determinada religião. Então, a maneira colocada, há uma religião principal e esse é um segmento, mas não um segmento assim, no contexto de ser sadio, mas é uma divisão. Então, ele quis colocar dessa maneira, né? E Paulo não aceita, porque não era realmente uma seita, era o caminho. Agora, por que ele usa o nome caminho e não, sei lá, a minha religião ou a minha doutrina? Se ele usasse o termo religião ou doutrina, ele estaria mostrando que está em desacordo com o que eles creem. E era tudo que, obviamente, Tértulo, entre aspas, né, e os judeus queriam. Eles queriam que eles confessassem que ele era alguém que estava criando uma divisão, uma sedição e assim por diante. E Paulo, com muita sabedoria, ele não vai usar a religião, não vai usar a doutrina deles e rejeita o termo seita, porque ele não se considera, e nem é mesmo. Porque o cristianismo nada mais é do que o fundamento principal e essencial de todo o Antigo Testamento, desde a criação do homem. Então não tem como, é o caminho. Quer dizer, ele coloca esse termo caminho, que é o percurso natural e normal. E ele está falando a realidade. Quem está fora do caminho são eles. Porque ele vai, afirma, usa a palavra dos profetas, a lei, e confirma que aqui o caminho é esse. O caminho de tudo que eles consomem de lei e profetas, eu que estou certo, eles não estão. Isso mesmo, ele se posiciona e a gente percebe, inclusive, vai começar a perceber, porque Paulo sabe com quem está falando, né? E que daqui a pouco a gente vai perceber, vai começar a sobrar um pouquinho para o Félix. Então aqui ele já dá uma argumentação, ele já deixa aqui, que é para justos e injustos.
Ele não precisava ter posto isso, né? A ressurreição é para justo e injusto. Ele vai começar a mover um pouco para até Félix começar a entender um pouco o que é esse caminho. E até uma sentença espiritual. Ele é um apóstolo. Lógico. Ele tem autoridade. Com certeza. Então ele também começa a mover o mundo espiritual contra todos ali. Porque toda aquela situação era um absurdo, era injusta, né? E Paulo, muita sabedoria, falando, olha, eu sei que você é um juiz, eu sei que eu estou aqui nessa situação. E aí ele dá toda essa argumentação maravilhosa, né? Ele nega essa condição de seita, ele realmente trabalha, fala sobre ressurreição, né? E interessante de ressurreição é que ele não usa o nome de Jesus em nenhum momento, né? Ele fala ressurreição. Também ele não é nem assim, né? Entre aspas, ele não é nem louco de falar isso. Ele fala naquele da momento ele não fala quem, né? Naquele momento é importante nós vemos a habilidade de falar a coisa certa na hora certa. Perfeito. Né? Porque tem gente que vai lá, né, e fala o que não deve para uma pessoa que não tem entendimento. Ora, aquele governador, falamos de Félix, era um cara terrível, corrupto, né, como muitos governadores romanos. O cara era um pagão, politeísta, romano. O cara queria saber de Jesus, de ressurreição, até argumentos que ali não iam funcionar. Então tá falando com um cara que não tinha fé. Né? Nenhuma. A religião dos romanos era mais para aplacar a consciência deles do que uma busca de Deus. Isso é notável em toda a história. E eles sempre eram apegados a uma divindade. Tanto que a gente vê que depois, quando eles assumem o cristianismo, eles perpetuam isso, né? Através dos santos, dos ídolos, né? Os romanos, eles eram muito assim. Então, um era apegado ao deus Marte, o outro era apegado ao deus Júpiter. Então, quer dizer, eles eram apegados a deuses. Pega um filme clássico, fantástico, que é Gladiador, você vê vários ali, tanto escravos como pessoas de poder, de muita posse, que for, cada um tinha o seu deus, né? Tinha o seu ídolo ali, então eles oravam para os seus deuses, então eles sabiam de todo um panteão, mas eles acabavam se apegando sempre a um deus-chave, né? Que às vezes era a influência da cidade, recebeu do pai e da mãe, né? Que não foge muito da tradição cristã até do Brasil, né? Que do catolicismo, por exemplo, que as pessoas acabam seguindo os seus santos, porque isso é passado por uma tradição até familiar. E até que justifica, né, uma forma de crer, um caminho, vamos dizer assim, até de uma tendência do que as pessoas são, né? Então, por exemplo, nós estamos falando dos soldados romanos, eles tinham, né, a preferência deles era Marte, como você colocou, que era o deus da guerra, mas tinha Mercúrio. E um outro importante era o Juno, porque o Juno é aquele de duas faces. E esse daí dá uma conotação que uma hora ele podia agir de uma forma e outra hora ele podia agir de outra. Então, a violência e também a pax romana. Olha só. Então, então são principalmente esses três deuses era aval para matar, para destruir, para pisar o mundo inteiro. Vamos ver o que vai acontecer agora, gente. Atos 24:16 fala assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo continua se defendendo. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Ele joga aí forte, né, Bispo G? Ele fala, olha, eu queria te fazer uma pergunta, governador, é quase isso, né? Tem algum problema trazer dinheiro de fora para cá? Atender os necessitados daqui? Perfeito. Paulo começa agora a ferir os judeus também. Fala, vocês estão me acusando, mas eu vim trazer donativo para cá. Né? Então, e a condição da Judéia era terrível nessa área, né? A Judéia sofria muito em relação ao mundo. O mundo grego, meu Deus, de onde Paulo veio, Ásia Menor, era só prosperidade. Então, esse fator dele colocar isso, já derruba, porque ali não é uma tese, ali é algo verdadeiro que acontecia e era necessário. Olha, eu não vou dar o spoiler agora, tá, Bispo G? Mas também foi uma burrada Paulo ter falado isso. Você vai entender que foi uma burrada num seguinte aspecto. Foi bom contra os judeus, mas no relacionamento com Félix não foi bom. Não foi bom. A gente vai chegar lá, não quero ficar matando o final da aula. Entendi. Mas aí falou, olha, eu vim trazer dinheiro, vim trazer oferta, vim sacrificar, eu ando com consciência limpa.
Quer dizer, não tinha mais argumento para os judeus, essa é a verdade. E Paulo ainda continua, né, no versículo 18 assim, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Ou seja, ele está falando, tudo foi exagerado. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Antes de a gente falar de ressurreição dos mortos, Bispo G, nós vemos aqui que no versículo 18 ele fala, né? Eu fui encontrado por esses judeus da Ásia Menor fazendo nada, sem ajuntamento, sem tumulto, purificado. Por que eles não estão aqui? Por que eles não vieram trazer acusação? Por que veio Ananias, Sinédrio, veio e tal? Quem realmente estava, quem realmente era testemunha ocular dessa falsa acusação, por que não está aqui? Né? Então ele consegue desmontar. Perfeito. Né? Consegue desmontar. E vale lembrar que Paulo era um cidadão romano. Então, o governador também tinha que ter muita cautela na forma como estava julgando o apóstolo Paulo. Ele só poderia condená-lo com provas reais, não com achismo ou porque a opinião do judeu era aquela. Agora ele termina falando de ressurreição. Ele fala, hoje eu sou julgado por vós por causa de ressurreição de mortos. Sou acusado por causa da ressurreição de mortos. O que ele quer dizer com isso, sujeito? Ele vai firmar esse posicionamento porque os principais acusadores são, entre aspas, os saduceus, né? Que são ligados também, obviamente, a Ananias, que é a elite, vamos dizer assim, religiosa. Tá. E eles são contra. Então, ele não vai colocar o foco de Jesus, ele vai colocar o foco daquilo que eles não creem. Então, isso é muito interessante, porque ele mantendo esse posicionamento, primeiro, ele tem do lado dele, de uma certa forma, os fariseus. Ele era um fariseu anteriormente. Então, isso começa a diminuir a força que os saduceus têm, porque já está mudando de algo que ele estava fazendo Paulo para uma questão religiosa de opinião dos saduceus. E o desmonte vem porque aqueles que vieram da Ásia não estão ali para acusar. Então falou, opa, isso é uma coisa local, é os saduceus que não querem saber de religião, então ele já começou a mudar e mudar muito. E obviamente ele já começa a interpretar dessa maneira, Félix já começa a enxergar dessa maneira. Ou seja, o real motivo que deu início a toda essa situação não tem mais, eu estou sendo acusado por uma coisa que também não tem sentido, quer dizer, e aí, Félix? Acabou? E o lado bom de tudo isso, porque se Tértulo veio falar de seita, como é que pode? Então os fariseus são seita e os saduceus, qual dos dois é seita? Porque ambos têm caminhos diferentes. Também. Então ele começa a posicionar... Tem divisão também entre os judeus. Entre os judeus. Então a heresia já existe. Não vem falar, eu estou mantendo o meu caminho. Um não quer saber de religião, de ressurreição, os outros querem saber de ressurreição. Eu vou manter o meu caminho. Perfeito, vamos lá, versículo 22. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, de alguma forma chegou nele o evangelho, adiou a causa dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Vou ouvir o Romano agora, né? Vou ouvir quem é, já que colocaram o Romano no meio, colocaram o comandante no meio, eu quero ouvir o comandante. Mas também ele queria ganhar tempo, né? E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, guarde isso, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando Paulo acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu
tiver vagar, chamar-te-ei. Perfeito? Vamos lá, Bispo G. Temos novos ingredientes aí nas injustiças de Félix, certo? Bom, Félix, para ganhar tempo, ele fala, vou esperar o comandante Lísias, tá? Então, valeu, judeus, vão embora, eu vou ficar aqui com Paulo, não sei quanto tempo. Então ele consegue meio que resolver sem resolver. E a bola fora, né? O outro deu a bola fora, porque ele foi acusar alguém que não estava lá e ainda romano. Por isso que eu perguntei, né? A pergunta que foi feita no começo, a interpretação está aqui, né? Deu uma bola fora. Ele achou que acusando ia trazer um volume maior, ele errou. Foi ruim para ele, porque ele falou, então já que tem o comandante Lísias no caminho, que vocês colocaram na acusação, então eu quero ouvi-lo também. Aí foi a estratégia de Félix também para ganhar tempo, se livrar da situação por aquele momento. Mas sabe que Paulo vai ficar dias ali, aliás, anos. Bom, entra Drusila. Drusila é a mulher de Félix e judia. De alguma forma era interessante um romano ter um casamento com uma judia, porque como ele administrava aquela região, é aquele típico casamento político, e talvez ele tenha se apaixonado por ela, enfim, mas não deixa de ser um casamento com um viés político muito forte. Tá? Quem era Drusila, Bispo G? Bom, Drusila, historicamente, ela é uma mulher meio que devassa, né? Assim, a ótica do que ela era. Então, ela já tinha sido casada com um rei chama o rei de Emesa, ele chamava Aziz, e ela tinha sido prometida para um outro rei. Mas como ela é judia, e esse outro rei teria que se circuncidar e ele não quis, esse rei de Emesa fez isso. Mas Félix, quando a conheceu, ficou meio que apaixonado, porque ela é uma das mulheres mais lindas da sua época, mulher tida como uma mulher mais bonita daquele tempo. Então, Félix o que fez? Ele conseguiu preparar toda uma situação para tirar ela das mãos desse rei, obviamente de forma errada, e se casar, entre aspas, porque não poderia, com ela. E ela se casa, então, com Drusila. E ainda ele usa um mago chamado Simeão, que traz ele prepara toda uma estrutura, como é que fala assim, meio que de acusação, de manobra, para que esse rei Aziz desistisse de Drusila. E agora ele fica com Drusila, né? Então, vemos que ela era uma pessoa que muito devassa no contexto assim, uma mulher que não ligava muito para os valores da carne, ela mergulhava mesmo, não estava muito aí com isso. Não tinha quase nada de judia, né? Realmente já tinha incorporado. Ela tinha descendência, inclusive, ligada a Herodes, né? Então ela era da família, né? De Herodes, né? Um dos filhos de Herodes. Acho que, se não me engano, ela é neta de Herodes. Então já tinha esse viés, que não é um viés muito saudável, né? Já dá para se espírito, ver. E se aprofunda por muita beleza. Ela se torna uma moeda de troca. Félix é um cara terrível. E ela também não fez por menos. Ela era casada, abandonou lá o marido, questões políticas, a força de Félix. Então a gente vê então uma situação. Só que agora, Paulo começa a ministrar sobre o caminho, que é para justo e é para injusto. E a gente percebe que a palavra começa a entrar e Félix começa a ficar atemorizado. Porque Paulo não fala como um religioso. Paulo fala como um homem que tem uma verdade, um caminho verdadeiro. Então a gente percebe que Félix começa a se abalar e tomar consciência do verdadeiro caminho e que ele realmente não estava andando no caminho. O que nós vimos na narrativa é que ele já conhecia o caminho, de alguma forma. Ou alguém pregou para ele, ou ele ouviu falar sobre os cristãos, porque os cristãos já estavam tomando um corpo gigantesco no Império Romano, né, muitos se convertendo. Então ele não era ignorante quanto ao caminho. E a esposa era judia, né? Ela era judia. Então... E ele ficou interessado, falou, já que Paulo está aqui preso e eu preciso enrolar esse cara, eu quero alguma coisa, a gente vai ver. Ele falou, bom, já que está aqui, vamos ouvi-lo, né? Só que depois começou a mudar de ideia, não quero mais ouvir não, porque eu... Então, o fato dele trazer Drusila, até para ele entender, né? Porque falar de ressurreição, falar de anjos, falar de predestinação, falar de...
ímpio não vai entender. Mas ele falou, eu vou te trazer, Drusila, vamos lá comigo para ver o que é isso. Você me dá uma dica do que é, o que não é. Só que, de repente, a coisa ali pegou, né? Isso aí. Bom, vamos terminar essa um novela. Detalhezinho, um detalhe. Ela teve a maior chance da vida dela ter entregue ali a sua vida para Jesus. Porque ela vai morrer depois em Pompeia. Uau! O Vesúvio, a erupção do Vesúvio, morre ela e o filho, de uma forma trágica. Então ela teve toda a chance de ali ter tido um encontro, mas os apelos, né, ao redor eram muito mais fortes do que coisa. A palavra foi para ela. Ela é uma mulher muito bonita, preferiu do que o caminho. Muito bem. Versículo 26, vamos lá, gente. Esperando também, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, a motivação de Félix era financeira, corrupta, né? Ele estava ali, queria ouvir Paulo, mas sei lá, mas Paulo me dê atenção, de repente ele acha que está conseguindo me convencer do caminho. E ele ouviu o lance das esmolas, Bispo G. Ouviu falar de dinheiro, que trouxe dinheiro de fora. O cara falou, alguma coisa eu quero, vou extorquir, vou tirar desse cara. Né? Se eu fazer a igreja, a tal igreja dele pagar para ele sair. Estava na corrupção e deu uma canseira em Paulo. Foram 2 anos ali preso, extorquindo, esperando receber algo. Pergunto, Bispo G, você acha que foi a corrupção ou foi a vontade de Deus ele estar ali 2 anos? Então, isso é interessante, essa pergunta é muito, muito interessante. Obviamente, a corrupção, ela cooperou. Mas nós temos que entender que Deus até permite determinadas situações que já existem, elas estão a caminho, para, vamos dizer assim, trazer alternativas. A minha forma de entender, estou colocando aqui. Ele ficou mais 2 anos lá, e são 2 anos também de preparo, são 2 anos que ele vai escrever cartas, são 2 anos que ele vai poder cuidar mais do caminho. Então, essa parada de Paulo, ela não foi boa em termos do crescimento do evangelho ali ao redor, algumas coisas assim, porque na Judéia, Paulo preso não foi algo muito bom. Mas, em compensação, o preparo que ele recebeu ali, eu acho que era, por parte de Deus, muito importante. Cartas foram escritas, ele vai se preparar espiritualmente para que ele possa ir até César, que esse era o objetivo, né, do Senhor. Pode ser também um lugar de preservação dele, né? Também, por tudo que estava acontecendo, eu não tenho dúvida. Ele ser protegido por romanos para não ficar na mão dos judeus, certo? E uma curiosidade, sai Félix de cena, entra Festo. E os nomes são próximos também. É engraçado esses nomes dele, né? Porque Félix é feliz e Festo é festeiro. Sai o feliz entre o festeiro, né? Então é interessante. Só alegria, né, no mundo romano. Maravilha, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula vamos ver o que vai acontecer com Paulo na mão de Festo, tá certo? Vamos revisar a aula de hoje. Estudamos o julgamento do apóstolo Paulo por Félix, governador romano, na cidade de Cesareia. Os judeus vieram a Cesareia para acusá-lo e logo Félix começou a perceber que eram infundadas as acusações, principalmente após a defesa de Paulo. No entanto, Félix deixou Paulo preso 2 anos, com 2 objetivos. Primeiro, agradar os judeus, mantendo a paz, e o segundo, extorquindo Paulo, pensando ter ele algum dinheiro. Drusila, esposa de Félix, mulher conhecida por sua devassidão, passou também a ouvir o apóstolo Paulo quando Félix o chamava para ouvir sobre sua fé. 2 anos passados, Félix foi substituído por Festo. Logo, os judeus se manifestaram querendo julgamento em Jerusalém para armar cilada no caminho, que é o que a gente vai falar na próxima aula.